Hoje o nosso foco está ligado à produtividade de entregas através do rastreamento, como o rastreamento pode contribuir para aumentar a produtividade das entregas. No passado não muito distante, há 20 e poucos anos atrás, o rastreamento ainda era novidade e muitas empresas elas operavam com a comunicação muito restrita entre a base, ali o CD, e os caminhões que estavam em rota. Então, era basicamente celular mesmo, orelhão, era a forma como a informação de campo chegava para os gestores ali. Também tinha muita a confiança, Você teria que ter todo um processo de contratar motoristas e confiar que ele vai pegar aquele caminhão, vai fazer as entregas e não vai fazer nenhuma arte ali, com o caminhão. Com o avanço da tecnologia e também, com essa necessidade das empresas quererem ter informações de campo para poder tomar decisões mais acertadas e também, de certa forma, ter um pouco mais de segurança, o rastreamento ele foi se popularizando no Brasil à medida que a tecnologia celular, de dados, foi se tornando acessível a todos. Então hoje a gente pode separar aí pelo menos 3 categorias de aplicações para o rastreamento de veículos. O primeiro está muito voltado à segurança, onde a maioria das pessoas conhecem, Quando você fala em rastreamento de veículos, as pessoas já pensam em segurança. E de fato, com o rastreio do veículo, você tem informações em tempo real de onde está seu veículo, por onde ele passou, e aí foram criados acessórios para aprimorar essa segurança, como travas, bloqueios, para garantir ali a integridade da carga. Então aí no âmbito da segurança, então hoje as empresas que trabalham com rastreamento voltado para a segurança, têm hoje vários acessórios, como trava, para evitar que o baú seja aberto em locais diferentes do local de entrega. A gente tem um bloqueio, então uma atividade suspeita do caminhão, a central hoje consegue efetuar um bloqueio e evitar que esse caminhão desloque para o lugar que está fora do planejado. Uma outra aplicação do rastreamento de veículos está ligado ali a garantir a integridade do motorista. Vira e mexe acontece, um caso, infelizmente o motorista sofreu um acidente e de repente a empresa percebeu ali uma atividade estranha, que o carro ficou parado no meio de uma rodovia, por exemplo, e tudo mais. Então o fato da empresa saber onde que está o veículo, onde que foi o último ponto que esse veículo apontou, facilita ali um suporte, no caso, um atendimento médico, até para poder ver o que aconteceu. Com o rastreamento você consegue esse tipo de situação. Nesse caso que eu trouxe, a empresa viu onde que estava o caminhão, mandou ali uma equipe de socorro, chegou lá, realmente o caminhão ele tinha saído da pista, tinha caído numa ribanceira, graças a Deus todo mundo saiu bem, saiu ileso, mas o motorista ele estava sem conseguir sair do caminhão porque o caminhão ele travou as portas e ele acabou ficando ali até que o socorro pudesse ser feito. E o interessante, é que a empresa foi apurar as causas desse acidente. Com o rastreamento é possível saber, a questão de velocidade e tudo mais. A empresa apurou e percebeu que esse motorista estava dentro dos limites de velocidade, não estava excedendo nada, que realmente foi um acidente. Mas poderíamos ter também percebido, por exemplo, uma direção agressiva, uma direção com uma velocidade muito alta e a empresa, poder tomar providências em relação a isso. Afinal de contas, a gente tem que respeitar ali as leis de trânsito. Uma outra aplicação que tem do rastreamento de veículos está ligado à gestão do próprio veículo, da integridade desse veículo, o bom uso, o zelo desse veículo. Então hoje os rastreadores eles trazem ali informações de velocidade para saber se o motorista não está excedendo essa velocidade, a questão de digeribilidade que está ligado ali se o motorista está acelerando muito, se está com aceleração acima do limite, a questão de curvas bruscas, frenagem brusca, o que acaba desgastando o veículo de uma forma precoce e isso também gera custos para a empresa. Essa gestão das condições de como o veículo está sendo conduzido é fundamental, traz sim uma economia a médio e longo prazo para a empresa com desgaste prematuro. Por fim, nós vamos falar então a respeito da questão de melhoria de performance com base em dados de rastreamento. Também é possível eu aumentar a produtividade
das entregas, por exemplo, pois com informações de campo, porque quanto mais informação você tem, né, informações estruturadas, mais acertadas serão as decisões dos gestores. Então a gente pega aquele cenário inicial em que eu não tinha nada, basicamente as informações que vinham eram através de ligação e muito truncadas. Hoje, com rastreamento, com todos esses dados que chegam, são transformados ali em informações, em dashboards, KPIs, relatórios, o gestor ele tem uma decisão mais acertada à operação dele, né? Hoje a gente brinca que muitas vezes os gestores, o pessoal do back office tem mais informações do que o próprio motorista que está na ponta. Então, sem mais delongas, vamos conhecer aqui algumas ferramentas. Uma das aplicações que nós temos aqui do rastreamento está ligado ali à comparação do planejado versus realizado. Então, o que é isso? Eu fui lá, utilizei o roteirizador, fiz um planejamento de rota, fazer 20 entregas, por exemplo, e o roteirizador me deu todas as previsões de distância, de tempo e tudo mais. Ok, essa é a minha previsão. O fato é que o gasto da empresa, ele está ligado ao que realmente é executado. Então, se eu, por exemplo, tenho uma previsão de 100 km e o motorista rodar 150 km, o meu custo todo é 150 km. É 150 km de combustível queimando, de óleo queimando, pneu queimando, enfim, todos os custos que o caminhão tem quando ele está em operação. Uma das formas dos gestores acompanharem isso é através da ferramenta que a gente chama de realizado versus programado. Através disso eu consigo ver se está tudo ok. Entrando aqui na ferramenta, a gente pegou aqui uma operação ali no interior de São Paulo, né? A gente tem aqui o Roadway, que é o nosso roteirizador, e ele está prevendo aqui 121 quilômetros, um tempo de trajeto, que é o carro em movimento, de 2 horas e 58, e um tempo de atendimento de 5 horas e 7 minutos. Nós temos aqui um carro saindo aqui do CD, em Jundiaí, e fazendo entregas em Dayatuba. Já é o realizado. O carro saindo daqui e fazendo as entregas. E os pontos aqui verdinho é os locais de marcação de entrega. A gente olhando aqui esse resultado, a gente observa que previsto 121, realizado 147. Está próximo, né? Afinal de contas, a gente tem ali a dificuldade de estacionar o caminhão, às vezes a gente tem que dar a volta no quarteirão. Então, 5, 10, 15% de divergência entre o planejado e o realizado é aceitável dentro de uma operação. E aqui a gente tem uma operação bem feita, né? Você vê que os números de realizado, 147 quilômetros, 3 horas e 45 de trajeto e 5 e 2 de atendimento estão dentro de um patamar de previsto. Aqui do lado a gente consegue ver a efetivação das entregas pelo motorista no aplicativo, as baixas que ele foi dando. Aqui em cima a placa, o nome do motorista, o início do trajeto, o fim do trajeto, as paradas que foram programadas, as paradas realizadas, os gráficos, né? Então o gráfico aqui da temperatura do veículo ao longo da jornada, que é um acessório dos rastreadores, né? A parte do monitoramento de temperatura. A gente tem aqui a questão da velocidade, então nós temos aqui um limite de 80 por hora e aí o gráfico aqui mostrando o comportamento. E olha que interessante, né? À medida que a gente vai passando o mouse aqui no gráfico, ele me apresenta aqui um pop-up dizendo o momento ali, o horário e tudo mais, e no mapa eu vou vendo ali onde que estava o veículo, né? Então a gente observa que ele, onde a velocidade passou um pouquinho de 80, era na rodovia, depois na cidade tudo ok, e voltando também tudo ok. O que a gente observa que está dentro do razoável isso daqui. Os clientes, então aqui você tem toda essa gestão de comparação do rastreamento com o que foi planejado, e aí o gestor vê. Essa ferramenta que eu estou mostrando é uma ferramenta mais analítica. Geralmente os clientes eles tendem a ir no relatório, que é um pouco mais sintético. Lá eles separam o joio do trigo, né, que a gente fala. As operações onde o planejado e o realizado estão compatíveis, tá ok? Onde há uma divergência, eu vou apurar aqui no analítico. É importante ressaltar também que existem os alertas. Então, assim, uma vez que eu fiz uma rota e eu previ uma região de atuação, se esse veículo ele sai dessa região de atuação através do rastreamento, é percebido isso, o sistema, ele notifica o gestor falando, olha, esse veículo está operando fora do raio de onde as entregas foram planejadas. Bom, um outro ponto importante também, né, que as empresas gostam de saber, está ligado ali
a operação, eu quero ter uma fotografia de onde estão meus veículos. Então, vou apresentar para vocês aqui a ferramenta de mapa de controle, que ela é muito simples, basicamente o objetivo dela é mostrar a localização atual de todos os veículos e as informações complementares, como, por exemplo, eu programei 20 entregas, quantas já foram e quantas ainda faltam. Está alarmado, não está alarmado? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui nós estamos no mapa do Brasil e a primeira visão que nós temos é a localização dos veículos. Então, veículo 01, 06, 04, 10 aqui na região de Campinas, 3 aqui na região e 2 aqui na região de Jundiaí. Esse número é a empresa que identifica, geralmente o número de frota. Essa barra que aparece aqui em cima do veículo, o que ela está me dizendo? Que das entregas que foram programadas, essa porcentagem aqui é a porcentagem que já foi realizado. E aqui não tem a mão do motorista, isso aqui é apenas a ferramenta, sabendo os pontos de parada que esse caminhão tem que ir e o quanto ele já parou. Não tem a mão do motorista aqui nessa operação. Aqui embaixo eu tenho as estatísticas, então eu tenho aqui a placa, eu tenho o motorista que está dirigindo, se ele está em movimento ou ele está parado, né? Então aqui a velocidade. Eu tenho aqui a temperatura atual do baú, as visitas, conforme eu falei, né? Então esse carro tem 17 visitas para fazer e já fez 2. A questão dos alertas, então tem os ícones indicando a situação de alerta. A comunicação, então como o rastreador ele precisa se comunicar com os servidores e às vezes existem áreas de sombra, a informação da última comunicação ela me garante se o que eu estou vendo aqui está atualizado ou está um pouquinho atrasado. Se está em algum cliente, então aqui apresenta o nome do cliente, caso tenha, e as informações referentes a esse cliente. Ponto importante é que eu posso aumentar, né, se eu quiser apenas ver a grid, eu tenho essa possibilidade. E uma das aplicações que o pessoal usa bastante nessa ferramenta é, às vezes surge uma emergência, fala, olha, eu vou ter que buscar um produto, um supermercado, uma devolução, alguma coisa lá, um produto que o cliente está recusando, ou uma coleta, alguma coisa. Então, aqui eu consigo ver, de uma forma muito simples, qual veículo está mais próximo, aquele local onde eu preciso fazer a coleta. A questão do quão vazio esse caminhão está também, porque não adianta o caminhão estar lotado e eu mandar ele lá buscar a mercadoria que não vai caber. Então eu tenho que achar o caminhão que está mais próximo e que tem espaço suficiente para fazer aquela coleta lá. E aqui traz produtividade, não tem que ligar para ninguém. Eu lembro bastante aí do tempo dos 20 anos atrás, né, que a empresa tinha que ficar ligando motorista para motorista. Ô, você está aí perto de tal, aí nem o motorista estava, né? É sempre assim. A ferramenta realmente ela traz essa visibilidade e ajuda bastante ali nas decisões. Bom, mais uma aplicação que eu quero mostrar para vocês está ligada ali ao detalhamento da rota. Então isso é muito importante porque através desse detalhamento tem muitas estatísticas bacanas para a gestão. Então primeiro vamos analisar o relatório. Então nós temos aqui um veículo que saiu do CD às 6h36, ele chegou às 6h51 nesse primeiro cliente aqui na cooperativa, gastou 15 minutos no trajeto, andou 6,5 quilômetros e lá na cooperativa ele ficou parado por 1 hora e 8 minutos, sendo que a média, né, das últimos 3 meses de visita de qualquer um do caminhão a essa cooperativa, qualquer caminhão da empresa a essa cooperativa, a gente tem uma média de 1 hora e 2 minutos, que não é tão... é uma parada longa, mas ainda está próximo da média desse cliente. E aqui eu tenho então a informação de que esse caminhão parou lá a menos 34 graus Celsius, é um caminhão de sorvete, então parou dentro das condições. Eu tenho aqui o cliente que eu estou visitando, o código dele, o nome, a cidade, né, o município, e o motorista apontou às 7h59, o pedido aqui, final 53, que foi entregue. E aí, a segunda leitura é, ele saiu às 7h59 da cooperativa e chegou às 8h03 na conveniência. Gastou 4 minutos de trajeto, 2,6 quilômetros, lá ele ficou parado por 8 minutos, sendo que a média é 43. A temperatura menos 26, e aqui você continua tendo as informações referentes ali à entrega. Então, o que nós temos aqui? Uma informação importante que tem aqui é o tempo parado de entrega. Hoje, o grande vilão das entregas, né, a produtividade ali, compromete a produtividade das entregas,
é o tempo que o caminhão gasta entregando. Essa informação ela é muito difícil do motorista falar para os gestores. Através de uma ferramenta, você começa então a entender quais clientes está recebendo rápido e quais clientes está demandando muito tempo no recebimento, porque o problema da demora no recebimento é as entregas para frente, que podem atrasar ou podem até não dar tempo. Então, com essas informações, o gestor pode, junto com o time comercial, a fazer um trabalho de identificar esses clientes que estão demorando a receber e entender se justifica, porque às vezes uma grande rede de supermercado, entrega demorada mesmo, mas será que a padaria do Zé justifica ficar parado 40 minutos lá entregando? E geralmente o cara compra pouco e pede desconto ainda, né? Então assim, conversar com ele, olha, é o horário que está ruim, porque hoje com roteirização você pode já definir um horário de atendimento e o caminhão chegar ali dentro desse horário. É um tracking que pode ajudar, então olha, quando já estiver indo, o motorista notificar que já está indo, a pessoa já fica mais a postos. Então esse ganho que tem desse trabalho de buscar os clientes que estão demorando a receber, negociar com eles, traz com que a empresa consiga fazer mais entregas com menos veículos. Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Se gostou do nosso conteúdo, curta, siga o nosso canal, compartilhe com aquele seu amigo que trabalha com logística, que tem os desafios da entrega. Continue nos seguindo para mais conteúdos como este.